Fala galera, quem fala aqui é o John Clash, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou falar um pouco da platina e da história de Lego Marvel Super Heroes. Bom, eu já zerei esse jogo incrível, fiz todas as 15 fases, sim, só são 15, é bem pequeno. Bom, basicamente é o seguinte, a Lego ela consegue juntar todos os heróis assim da Marvel, todas as equipes, e eles se enfrentam contra o Doutor Destino, que controla vários vilões. Daí, eles juntam esses vilões, esses heróis, para no final enfrentar o Super Galactus e o Loki. E eles conseguem vencer e posteriormente prender os vilões. Só que enquanto vai rodando a minha gameplay de eu fazendo uma corrida que eu já tinha perdido inclusive uma vez, eu vou explicar o porquê Lego Marvel Super Heroes não é só um jogo dessa história pequena e tem um grande mundo aberto e uma platina incrível. Bom, basicamente é o seguinte, você pode criar os seus personagens, ou seja, você pode criar o seu herói sem ser da Marvel ou da própria Lego, tipo o Ninjago, ou só da Marvel como os super-heróis Capitão América, Homem de Ferro, por exemplo. E você pode também enfrentar vilões que são do próprio jogo, não criados pela Lego e nem que estão na Marvel. Só vilões mesmo, tipo bandidos, esse é o exemplo que eu vou dar. E por isso que a platina é tão interessante, porque tu pode criar sua própria história no Lego Marvel Super Heroes. Então é isso. Eu já terminei essa corrida e eu vou mostrar um pouco dessa história barra platina. Como mostra nessa gameplay agora, que eu estou ajudando uma idosa a recuperar sua bolsa com o meu herói que eu criei, que é o Crown. E eu vou derrotar ladrões enquanto eu pego essa bolsa. Há outras fases como essa, onde eu escolto um cara de vilões que são basicamente doutores da Oscorp. Mas o Venom domina eles. Basicamente é o seguinte. Se os doutores eles fossem do bem como o Homem-Aranha, no exemplo do Tobey Maguire, eles não seriam facilmente dominados, então eles já são maléficos. Então eles não têm envolvimento com o Venom, porque se não tivesse o Venom ou a Marvel ou a Lego interferindo, eles seriam vilões do mesmo jeito. Então não precisa necessariamente ser um jogo da Marvel ou da Lego. Pode ser um jogo sozinho em si, entendeu? E eu consigo ajudar esse cara a levar. Acredito que seja um artefato importante para o museu e salvar-lhe dos vilões. E não vai achando que as missões são muito fáceis, não, porque tem essa missão aqui onde eu tenho que bater em bandidos que escaparam da prisão, onde eu sofri muito dano. Eu fiquei com basicamente um coração dos 4 corações iniciais que você tem do jogo. E também nessa fase, acho que eu até morri, se eu não me engano. Mas eu consigo derrotar quase todos os ladrões antes disso. Nesse jogo tem uma fase que tu até enfrenta a máfia de Nova York, pra tu ver quão abrangente é esse jogo e quão interessante ele é, porque ele tem milhares de carros. Ele tem, quer dizer, milhares não, né? Mas tem muitos carros, muitos aviões, helicópteros, tem até barcos e eu acho motos, bicicletas, e eu acho incrível isso, porque tu pode fazer corridas com os seus amigos, pode fazer missões juntos. Você também pode, se você quiser, PVP com eles, PVP com personagens grandes, criar personagens, e isso que é muito interessante num mundo aberto ainda, da Marvel, com vários personagens super interessantes. Pra vocês terem ideia do quão bom é esse jogo, cara, tem literalmente uma perseguição policial contra ladrões que roubaram o banco. Enquanto isso, eu vou falar um pouco da platina do jogo, que são 45 conquistas. Tem as 15 conquistas do próprio história do jogo, aí tem as que tu desbloqueia os personagens, ganha conquista, e também tem a do 100%, ou a de fazer algumas missões, como se transformar 50 vezes no Hulk. Tem uma missão que tu se junta com um policial para literalmente combater uma gangue de um bairro, e é simplesmente muito show. E sabe aqueles cientistas do início do jogo? Então eles voltam para te enfrentar na última missão do mundo aberto do jogo. Daí tu tem que vencer eles de novo. E essa é a incrível história e platina de Lego Marvel Super Heroes.
Sinceramente, cada segundo desse jogo valeu muito a pena. E eu comprei a mídia física, né, que custa bem mais caro do que a mídia digital. Então, se vocês têm um console mais novo, vale muito mais a pena, porque tu vai pagar uns 17 pila, enquanto mídia física aí tá de 90 a 180. Eu paguei 90 junto com o frete, então tá bem barato, principalmente para 360, onde a física ela é muito mais difícil de encontrar, né? E eu consegui aí platinar. Inclusive, esse cara que tá na tela aí é o pai do Peter Quill. Cara, tá cheio de referência e coisa engraçada nesse jogo. Sinceramente, um dos melhores jogos que tem. Principalmente aquela piada lá do dono do banco, onde ele diz meu dinheiro ao invés de dizer dinheiro de todos. Mas isso aí, né, galera? Obrigado por chegar até aqui. Deixa o like e se inscreve. Até a próxima.